Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo hoje está Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma. E hoje eu começo relembrando uma data histórica. A lei que viabilizou a produção de medicamentos genéricos no Brasil completou 25 anos agora, em fevereiro. Uma data a ser comemorada, né, Lu? Com certeza, Edu. É realmente um divisor de águas para a saúde do nosso país, porque afinal, com preços mais baixos, né, que é a proposta dos medicamentos genéricos, realmente eles passam a ser muito mais acessíveis à população. E, né, a gente gosta sempre de trazer dados para os nossos convidados aqui, para os nossos ouvintes e quem acompanha a gente. E a gente foi lá no site da Progenéricos, né, e realmente a gente consegue observar que mais da metade dos medicamentos vendidos no país já são dessa classe dos genéricos. E também, né, 33% dos medicamentos prescritos são genéricos. Então, os médicos também confiam em colocar esse tipo de medicamento na prescrição médica para tratar seus pacientes. E realmente é um marco, né, um marco para o nosso país, uma população onde a gente tem a dificuldade de acesso de realmente mais de 51% não continuam os seus tratamentos por conta de acesso. Então, a parte financeira é muito importante, né, Edu? Às vezes não basta só ir ao médico, ter um plano de saúde e tal. A parte do acesso ao medicamento, ao tratamento, sempre foi muito importante e ainda será, né? E é legal destacar que acho que os consumidores gostaram também dessa grande inovação no Brasil há 25 anos, porque 79% de todos os consumidores, segundo a Progenéricos, já compraram ou ainda compram, né, essa classe de medicações, né? Então, reúne bastante laboratórios nacionais que produzem esses medicamentos do país e até multinacionais também que já investiram aqui em fábricas, né, Lu? Então, assim, realmente movimentou o mercado em todos os sentidos, tanto por parte dos consumidores, da saúde, governo e nível público e privado também, com grandes laboratórios por aqui. Excelente, Lu. A indústria continua evoluindo também com o desenvolvimento dos biosimilares, por exemplo, né, que também é uma outra, eu acho que é uma nova história para contar, que é nessa mesma linha de acesso, que, né, continua sendo uma grande oportunidade para o nosso Brasil. Show! Eu também acredito, Edu. Biosimilares é realmente uma evolução, porque é uma parte de tratamentos que já não são de formulações químicas, então é uma classe totalmente diferenciada de medicamentos e não é qualquer indústria que consegue realmente produzir, desenvolver tudo isso, né? E, né, para a gente entender um pouquinho mais como que essa inovação digital realmente ajuda a indústria farmacêutica a crescer, hoje você vai conversar com o Alex Sanguikian. Ele é gerente de negócios digitais e de inovação da Sandoz. E a Sandoz é uma líder mundial na produção de medicamentos, tanto genéricos quanto os biosimilares. Legal. Obrigado, Lu. Alex, seja bem-vindo. Ótimo falar com você aqui no Oxigenando Ideias. Muito obrigado. Enorme prazer estar aqui com vocês. Alex, vamos começar com uma pergunta já entrando de cara no que a gente gosta de falar bastante nesse programa, que é inovação. Você é um profissional de inovação digital, né, que já passou por várias startups, consultorias e até áreas diferentes da saúde, como a área de energia. Eu queria saber como que é o desafio de implementar a transformação digital em um setor altamente regulado, como é a área farmacêutica e a área de saúde. Por onde se começa esse processo, Alex? É um enorme desafio, né? Quando a gente fala em transformação digital por si só, no ambiente corporativo, né, em grandes empresas, né, a gente está falando principalmente em mudança de cultura. O digital ele veio, né, para democratizar muitos processos, né, para agilizar muitos processos e para torná-los cada vez mais possíveis de serem disseminados e democratizados dentro da companhia, né? Então, um dos principais desafios, né, quando a gente fala, né, em transformação digital numa indústria tão regulamentada quanto a farmacêutica, né, possibilitar que essa cultura, primeiro, chegue a todo mundo, né, que todo mundo tenha um pouco
né, uma gota aí de digital no seu dia a dia, independente da área que você seja, né, e entenda a possibilidade, né, de compartilhar novas ideias, de criar projetos por si só, eventualmente tendo como suporte uma área especializada, né. Quando a gente entra mais no business, né, quando a gente entra mais em ideias de implementação, né, de novos negócios no ambiente farmacêutico, a gente tem que passar muito por um processo de resiliência, né? Por quê? A gente precisa necessariamente, por conta de regulamentações que são necessárias, né, passar por diversas aprovações para viabilizar um projeto, né? De repente, num outro segmento, né, quando a gente está falando da área financeira, por exemplo, que está bem mais avançada, talvez a gente não precise passar por tantas aprovações, mas aqui a gente precisa, porque a gente está lidando de fato com medicamentos, né, com acesso direto ao paciente, né? Então a nossa responsabilidade aqui é ainda maior quando a gente fala de implementar algo novo, né, de testar algo novo, né? Então, eu diria que o principal ponto, sabe, é ter a ideia, né, que a gente está no ambiente que vai necessitar de um processo de aprovação mais longo, que tende a levar um tempo maior, que não é normalmente um tempo que nós, né, dessa área de inovação, de digital, estamos acostumados, né, a levar, a coisa costuma ser muito mais rápida, o teste é muito mais rápido, né, porém, né, é possível, né, então, por diversos projetos que nós já implementamos aqui na Sandoz, em diversas outras farmacêuticas que a gente tem visto o mercado crescer bastante nesse segmento de inovação e digital, a gente vê que é possível, né? É muito viável a gente implementar coisas que são relevantes, que são inovadoras para o nosso público, né, para diversos segmentos, e viabilizá-la, implementá-la e colocar para rodar já com impacto para o paciente, impacto para os nossos parceiros, enfim. É um processo que leva tempo, mas é muito recompensador, né, em contrapartida. Muito bacana que você começou falando de transformação digital, não no que a gente talvez espere, né? Quando a gente fala de transformação digital, o que a gente pensa? Ah, sistema legado, tem que mexer nos sistemas para virar sistemas melhores, mais modernos e tal. E, na verdade, você tocou no ponto mais crucial, né, no central do que é a base da transformação digital em qualquer empresa, que é realmente o talento, né, a cultura da empresa. São os hábitos que a gente precisa trazer, precisa estar atualizado, né? E você consegue citar para a gente aqui as principais tendências em tecnologia que estão impulsionando a transformação digital no setor farmacêutico? A primeira delas, eu diria que é o carro-chefe aí, que é a mais conhecida, né, que é a visão omnichannel, né, de que forma que a gente consegue, né, conciliar, né, a tradicional visita face-to-face, né, presencial dos nossos representantes e consultores, né, com uma jornada digital, né, como que a gente consegue, por exemplo, previamente a uma visita, oferecer um conteúdo digital para o médico, gerar isso como consequência, por exemplo, o engajamento, ou para o farmacêutico, ou para um comprador, enfim, o público que a gente estiver interagindo, né, no dia a dia, né, e tornar isso uma cadência, né, um modelo linear de trabalho que a gente poderia, por exemplo, se fosse 100% na estrutura digital, automatizar dentro de uma plataforma de gestão de marketing. Né? Eu vejo, né, que é um primeiro ponto, né? É sempre aquele primeiro ponto de partida para que a gente consiga viabilizar e ter os touch points para cada uma dessas frentes, né? Seja um portal corporativo, seja uma parceria que a gente faça com alguma associação, seja alguma ação de marketing em redes sociais, seja conteúdos que nós podemos disponibilizar, né, junto com parceiros, enfim, há uma míriade de possibilidades digitais para a gente conectar esses pontos, né, seja onde esteja o nosso público-alvo. Esse eu vejo que é um primeiro ponto de partida, né, mas quando a gente fala aí de evolução e inovação, né, a gente vê hoje um ecossistema muito grande, né, de healthcare, nessa área de farmacêutica tem crescido muito, né, o volume de startups que tem trazido muita inovação. Algumas delas não são mais startups hoje, né, já são grandes empresas digitais que estão fazendo um processo de disrupção, né, no nosso mercado, né.
levou mais tempo, né? Tem levado mais tempo, mas acontece, né? Isso é inexorável, eu vejo, né? A digitalização e a inovação permeando, né? Cada uma dessas camadas, né? Então, essas parcerias com startups, por exemplo, de prescrição digital, startups de venda de medicamento, de e-commerce, enfim, a gente tem diversas possibilidades, né, de conectar o nosso business a esses novos modelos de negócio, né, e com isso impactar o paciente, né, o que é nossa principal missão, né, trazer acesso ao paciente, possibilitar que ele tenha acesso a um medicamento de alta qualidade, né? E é um medicamento, como você trouxe na abertura, né? Um medicamento genérico, os nossos biosimilares, né? Então, é a possibilidade de trazer esse medicamento para ele com mais facilidade por meio da digitalização, por meio da inovação, né? E, por fim, uma série de novas tecnologias surgindo, né? A mais falada hoje em dia, né? Inteligência artificial, generativa, né? E há muitas possibilidades, né, de trabalhar com ela no nosso mercado também, né? Seja por meio do atendimento para o nosso paciente, seja por meio de um contato com os HCPs, né? Por exemplo, de que forma que a gente torna a nossa bula mais acessível, né? De que forma que a gente torna os nossos conteúdos científicos mais acessíveis para esse público, automatiza processos internos, né? Que são coisas também que a gente tem feito aqui. Então, possibilidades há muitas, né? O mais importante é, além das ferramentas, principalmente antes das ferramentas, é entender de fato o quanto que isso é cabível para dores nossas que nós temos reais e latentes no dia a dia com os nossos parceiros, principalmente os nossos pacientes. Alex, e especificamente na Sandoz, como é que vocês usam a inovação digital para melhorar a entrega dos produtos farmacêuticos e serviços aos pacientes? Então, Edu, hoje na Sandoz a gente trabalha muito, né, como eu falei anteriormente, com o Omnichannel, né, a gente quer tornar a jornada do nosso HCP, do nosso paciente cada vez mais digitalizada, junto com a nossa presença no face-to-face também, que é super relevante. Então a gente tem trabalhado réguas de relacionamento digitais, oferecendo conteúdo para o nosso público-alvo em cada um dos momentos que são relevantes das nossas interações, mantendo uma jornada de relacionamento com diversos canais, né? Seja WhatsApp, seja e-mail, seja um contato aí via ação digital com parceiros, webinars, enfim, há uma série de possibilidades, né, da gente plugar essas ações dentro do Omnichannel. Além disso, a gente tem trabalhado também com parcerias, né? Parcerias que tornam a jornada, né? A gente busca entender a jornada do nosso paciente, a jornada do médico, do farmacêutico, e criar parcerias com startups, com empresas aqui do nosso segmento de farma, empresas digitais, que tornam a jornada mais simples para esse público. Por exemplo, a gente tem parcerias com companhias de prescrição digital, né? Ou seja, de que forma que a gente consegue impactar tanto o médico na hora de prescrever um medicamento, quanto o paciente na hora que recebe uma prescrição digital, o farmacêutico na ponta, né, quando vai vender um medicamento, ou seja, de que forma que a gente otimiza essa jornada, né, impactando cada um deles com a nossa mensagem, né? Então, essa jornada, ela pode ser impactada de diversas maneiras, né? Seja por uma ação nossa, o Omnichannel, seja por parcerias, seja também com ações de disponibilização, né, da nossa marca para o público que busca um medicamento de qualidade, de acesso aí também no ambiente público. Então, a gente tem trabalhado com mapeamento prévio dessa jornada e plugando ações específicas para cada uma delas, né? Sejam com parcerias, seja eventuais ações de campanhas de marketing digital que a gente faça, seja em redes sociais ou parcerias, por exemplo, com sociedades médicas, enfim. A gente tem realizado diversas ações dentro dessas jornadas que nós mapeamos. Sem dúvida, o Omnichannel é uma enorme tendência, né? E tudo se embasa no fato de que não existe mais um canal, são múltiplos canais, múltiplos pontos de contato, e cada consumidor, cada pessoa navega nessa equação de uma maneira diferente. Então, as empresas, né, as indústrias em geral, elas têm que estar preparadas para conseguir dar essa melhor jornada possível dentro do que cada pessoa usa, ou para sua compra, ou para sua ida ao médico, ou o que seja, né? Então, muito bacana
esse esquema que você comentou, de primeiro estudar bem as jornadas de cada um, né, quais são os canais, etc., e depois falar um pouco das ferramentas. Se a gente chegar e analisar isso um pouco mais agora com a visão do cliente, então a gente falou de Omnichannel, e você comentou um pouco sobre essa estratégia, né, de Omnichannel, como ela tem colaborado para proporcionar uma experiência integrada e consistente. Como que fica para o cliente, né, na prática? O cliente, na prática, a gente tenta tornar, né, essa jornada, esse impacto o mais simples possível, né, o menos perceptível, né, de que há algo, alguma visualização, algo por trás, mapeando a jornada dele. A ideia, né, é que a gente ofereça conteúdo que seja relevante. Não adianta nada a gente entregar um conteúdo que, para o nosso ponto de vista, seria legal, né, que esse público acessasse, mas que não tem interesse naquele momento, que não seja algo que traga valor, né? Então, essa jornada, do ponto de vista do nosso público-alvo, ela tem que ser a mais simples possível, a mais natural possível, né? A gente busca impactá-lo em lugares onde ele está, lugares onde esse público acha relevante e conteúdos que são relevantes. Dentro desse conteúdo, a gente se torna consequentemente relevante, porque nós de fato acreditamos, né, na nossa missão aqui no dia a dia de medicamentos de qualidade, que são pontos extremamente relevantes para nós, né, como cidadãos, né? Então é muito entender de forma empática, sabe, a necessidade de cada um desses públicos e entregar de fato algo que seja relevante no seu dia a dia. Conteúdo por conteúdo, plataforma, tecnologia por tecnologia, a gente tem muito, né? O mais difícil, né, é alguém de fato se dedicar, né, e ter essa empatia e entregar material que realmente vale a pena, que vai agregar na vida de cada um deles, né? É algo que a gente acredita muito aqui. Não, e você falou de premissas super importantes, né? Quer dizer, relevância hoje é chave, não adianta. A gente é bombardeado com 500 mensagens, com tanta coisa que a gente tudo acaba virando meio spam. Então, eu acho que é super correto você escolher o momento certo de entregar a mensagem certa para a pessoa certa, é o que vai fazer total diferença para a percepção da pessoa, né, sobre você, sobre o que você está trazendo para a mesa, seja realmente matador. Então, muito bacana. E trocando um pouco de marcha aqui, Alex, eu queria explorar um pouco a sua vivência com health techs. Né? Você comentou que você já trabalha com algumas, trabalhou já com algumas e trabalha com algumas atualmente também. Não está um momento muito fácil para health techs. O mercado ele deu uma mudada nos últimos 3 anos, onde se enxugou muito capital, onde as avaliações das empresas mudaram, ficaram mais rígidas, mais difíceis e tal. Então, é claro, houve aí uma perda importante de health techs que estavam ainda no estágio inicial, né, startups estavam vindo e tal. Então, dentro desse contexto, eu queria saber um pouco, na sua opinião, quais seriam as principais dificuldades enfrentadas pelas health techs aqui no Brasil para conseguir escalar soluções, né? Porque, no final das contas, a grande dificuldade de sair, talvez, de uma startup, desse estágio, né, para virar uma empresa maior, mais robusta, tal, seja escalar a solução dela, né? Então, quais seriam, na sua visão, conhecendo bem agora aí, essas tendências do mercado desses últimos anos para as health techs? Ao longo da minha carreira eu tenho visto diversos desafios, né, para health techs e para a escala de crescimento aqui no Brasil. Logo que eu entrei no Einstein, em 2015, né, eu tive impacto com diversas health techs. Na área de inovação, e até antes disso também, onde eu trabalhava na área financeira, também nessa área de inovação, a gente via, né, o surgimento, né, frequente de novas startups, enfim, que muitas delas, né, que é absolutamente normal, né, acabavam não dando certo. Porém, no caso específico de health techs, a gente tem alguns problemas relacionados principalmente à integração, né, o blockchain. Quando a gente fala, por exemplo, né, de escalar uma grande solução de prescrição digital, quando a gente fala aí em trabalhar em gestão de dados, muitas das ideias, né, de health techs demandam uma integração grande de dados, né? E quando a gente fala aí de um banco de dados que não seja o mais estruturado possível, né, que ainda ocorre hoje, né, no nosso mercado, né? Cada player tem a sua forma de trabalhar, tem o seu banco que não é interconectado, isso impacta demais, né? Impacta na escalabilidade de uma ideia, na escalabilidade de uma startup,
impacta em parcerias, né, porque muitas vezes é difícil, né, você entrar, você plugar a sua solução, né, no sistema de uma rede, de uma drogaria, ou no SUS, sabe, ou você plugar isso numa operadora de saúde, né? Muitas vezes isso é necessário, né, para uma health tech. Isso eu tenho visto bastante, né? E isso normalmente tende, né, a tornar o processo mais lento, né? Isso eu vejo que é uma grande dificuldade que a gente tem aqui. E outro ponto, né, que também é bem crucial, né, de que forma que a gente monetiza muitas dessas ações, né? Muitas vezes são testados modelos, essas startups começam mais rapidamente a crescer, né, mas quando chega no momento, né, de dar o próximo passo, né, de se estruturar de fato como uma empresa sustentável e com um crescimento, né, ao longo prazo, a gente vê que chega muitas vezes num platô e começa de volta a decair, muito por conta da maturidade, né, do nosso mercado, né, da escalabilidade dessas ações, né. Então algumas dessas empresas acabam sendo vendidas e depois incorporadas por grandes players, né, o que é também relativamente normal nesse mercado, né? Mas eu vejo esses pontos, sabe, como pontos bem relevantes para a gente avaliar aí a possibilidade, né, de escala, né, nas nossas health techs. Eu acho que a gente tem ideias brilhantes, tem projetos brilhantes, mas que muitas vezes acabam não conseguindo ser viabilizados por conta muitas vezes de seja um modelo de negócio que seja adequado, né, realmente ao que a gente vive hoje. A gente tem um sistema bem complexo de reembolso, por exemplo, né, no nosso mercado, que também não é simples, né, da gente avaliar. Eu já vi muitas startups não progredirem por conta de uma avaliação que não foi feita a fundo, sabe, de modelos de reembolso. Enfim, há diversos problemas aí no nosso mercado que acabam muitas vezes por inviabilizar, e teve também um pouco desse boom, né, das health techs no momento da pandemia, né, que isso gerou, né, um pouco de um inchaço, e depois com o fim da pandemia, começou a ser equacionado de novo para uma realidade de mercado, né. Então eu vejo um pouco disso, mas eu vejo com ótimos olhos empresas, sabe, que lá atrás eram super pequenas, hoje eu vejo são enormes players, né, Memed é um grande exemplo disso, né, que cresceu muito em prescrição digital, né, então há muita possibilidade, né, de fazer acontecer. Eu vejo também projetos junto ao governo, né, sendo conduzidos para a gente melhorar, né, esse arcabouço de dados, né. A gente tem hoje padrões internacionais que têm sido implementados aqui no Brasil, o FHIR é um deles, né, que cada vez mais cresce, né, se democratiza. Isso é muito importante para a gente, né, cada vez mais disseminar, né, essa padronização, né, de interoperabilidade de dados. Enfim, eu vejo que aos poucos a gente vai se tornando um ambiente mais maduro e mais propício para o crescimento de startups nesse segmento. Muito legal. Fica a dica aí. Acho que você é um cara super vivido nesse espaço. A gente tem muita gente que tem health tech, que está montando seu negócio, muito empreendedor que escuta o podcast. Acho que ficam 2 dicas de ouro aqui, principalmente falando de saúde, né? Então, muitos problemas com integração. A integração não é tão fácil, é um ecossistema onde os players não são extremamente conectados, cada um tem na sua própria plataforma, ecossistema, jeito de fazer a coisa e tal. Então, não ter isso bem entendido, né, e já sair fazendo, vai ter problemas, sem dúvida, para integrar depois. E a integração é chave para esse mercado, sem dúvida. E a segunda, não é um problema isolado, na minha visão, só de saúde, tá? Tem muito modelo de negócio, muita health tech, muita startup que nasce sem um claro modelo de monetização. Não adianta, gente, né? Se a gente não consegue achar caminhos para monetizar o serviço, o trabalho, a tecnologia, não adianta fazer POC, fazer piloto, etc. Se você não tem um pagador no modelo que você consegue escalar, não adianta, né? O modelo não vai sair do chão. Então, fica aí esse teste aí mais ácido, né? Que precisa ser feito e respondido antes da gente pensar em grandes investimentos, né? Então, muito bacana as suas dicas aí, dicas de ouro. E uma pergunta, Alex, você acha que
Ainda nesse caminho, né, de startup, principalmente, uma das coisas que a indústria se apoiou muito nos últimos anos e vem como tendência geral muito forte é o que a gente chama de Open-End Innovation, né, inovação aberta. A gente vê as indústrias deixando de investir tanto em PDD, né, em investigação de produto e tal, e olhando mais esses ecossistemas de startups como um caminho bem viável, né, para puxar a inovação. Você acha que as parcerias no setor de saúde digital funcionam? E a Sandoz está aberta a trabalhos com startups de tecnologia, com esse tipo de modelo de ecossistema? Sem dúvida, Edu. Acho que isso é um modelo super valioso, né, para o trabalho, principalmente com uma metodologia, né, sendo aplicada para isso, né. Ainda eu vejo, né, algumas grandes empresas cometerem erros em relação à aplicação dessas ações, sabe? Já começar com um Big Bang, ou começar, sabe, com um grande investimento, né? Eu acredito muito em testar pequeno e evoluindo aos poucos, para aprender rapidamente com os erros e poder errar, né? Quando a gente investe já logo de cara, muitas vezes, para você viabilizar, por exemplo, um segundo investimento, fica muito mais difícil no ambiente corporativo, né? Então, é preciso, sabe, ter um entendimento de metodologia que volta um pouco para o que a gente estava falando de cultura digital, né? Dentro desse segmento, aqui na Sandoz, a gente tem trabalhado muito, né, com esse modelo, né, de inovação aberta, buscando parcerias não só com health techs, mas eventuais outros players, né, do nosso mercado, ou até de outros segmentos que muitas vezes solucionaram dores ou problemas similares do lado deles, né, que a gente nem imaginou, né, e que muitas vezes podem trabalhar conosco aqui no dia a dia, né? Então a gente tem conversado com diversas empresas, buscado referências, né? Já fechamos parcerias aqui com startups, com empresas de diversos segmentos digitais, tá? Que têm nos ajudado aqui a dinamizar as nossas ações, inclusive com próprios deliveries, né, que tem crescido muito, né, cresceram muito na pandemia nesse segmento de saúde, né, tem crescido cada vez mais. Eu acho que é uma tendência de evolução e maturidade, né, do nosso público paciente, né, para compra de medicamentos, no modelo digital, né, de delivery, cresceu muito no modelo de compra de comida, né, mas no de saúde, né, de compra de medicamentos ainda não é tão prevalente, mas ele vem crescendo muito desde a pandemia. Então são oportunidades que aparecem a todo momento. A gente vê modelos de venda de medicamentos diferentes entrando no nosso mercado, né? Vender medicamentos de acordo com a prescrição médica, com o volume exato, né, que o médico prescreveu, grandes players aí entrando nesse mercado, que parece que é um mercado aí promissor, né, para o crescimento, mas enfim, é um pouco do que eu falei inicialmente, né, ter uma visão também resiliente, saber que essas coisas, elas não vão virar de uma hora para outra e já escalar super rapidamente, né? A gente está no mercado que é super regulamentado, isso vai levar tempo, né? É preciso resiliência tanto do nosso lado aqui como farmacêutico, quanto do lado das health techs, para entender um pouco disso e saber, e ter a maturidade, né, de entender que não é porque uma startup não decolou depois de certo tempo que ela não tem condição de crescer, entendeu? De fato ela tem, né? A gente já viu vários exemplos disso, né? Mas tem que ter uma visão um pouco diferente de startups de outros mercados que tenham uma possibilidade mais rápida, né, de crescimento, né? Então eu vejo sim com ótimos olhos esse modelo de inovação aberta, mas ele demanda um entendimento de metodologia principalmente e também essa visão um pouco mais madura aí do nosso mercado. Excelente. Alex, eu vou parar por aqui e vou fazer as perguntas finais. Agora a gente tem uma parte aqui do podcast que a gente busca conhecer você melhor um pouco como pessoa. Então vamos perguntar algumas coisas dos seus gostos pessoais, da sua filosofia aí de pensamento. E são respostas curtas, perguntas rápidas aí pra gente ter uma visão mais de helicóptero sobre você, tá bom? Vamos começar com leitura. Não sei se você é uma pessoa que lê muito ou não lê. Mas tirando livros técnicos, muito técnicos aqui da frente, você tem lido alguma coisa ou leu no passado que teve uma mudança importante no seu mindset, o jeito que você encara as coisas, vê as coisas, enxerga? Sim, há uns tempos atrás eu li um livro chamado Tribal Leadership,
que é Liderança Tribal. Eu não sei se ele tem tradução para o português, deve ter, não sei exatamente, tá? Mas é um livro muito marcante para mim, né? E uma das mensagens principais que ele traz, né, o quanto a colaboração de fato traz resultado, né? A gente vê muito, né, falar de colaboração, né, no meio corporativo, no nosso dia a dia, né, o quanto é importante, mas quanto de fato isso ocorre, né? Quanto de fato isso é promovido dentro das grandes corporações, né? A gente ainda vê meta individual, vê ranking, né? Vê um monte de coisa que vem contra a inovação do que a gente está próprio falando, né? Então esse... Muito silo ainda, né? Muito silo, muito departamento. Aquela cultura, né, corporativa, tradicional, né, que a gente está acostumado a ver, né, que é contra, né, a colaboração, né? E esse livro, para mim, foi marcante, né, porque veio a reforçar algumas das ideias que eu já tinha em relação a isso, por conta também da minha evolução como profissional na área de inovação e saúde e digital, né, que eu acho que o digital vem muito para isso, né, para democratização, para colaboração. E um dos pontos que é trazido nesse livro são alguns estudos científicos que mostram que empresas onde a colaboração e a visão de trabalho dos grupos promovia a possibilidade não de competição interna, não de competição com o mercado, mas a possibilidade de criar algo que seja relevante para todo mundo, tornava, né, o desempenho das pessoas na equipe e, consequentemente, o desempenho da empresa melhor, né? Em comparação, por exemplo, com empresas que estavam lá no nível 1, que o nível 1 seria o quê? Eu competindo com você, né? Quem gera mais valor, né? Isso acaba, gerando uma canibalização do próprio desempenho da empresa, né? Então, esse livro eu sugiro aí para quem quiser ler, ele é muito bom e traz muito conteúdo relevante. Muito bacana. E série, você gosta de séries? Tem alguma para indicar? Então, eu não costumo assistir muito série de ficção, mas eu gosto muito de documentário, e um deles que eu vi recentemente chama Destruam os Brutos, né, que é sobre colonização, né, fala um pouco da história, né, na nossa história de expansão da civilização em regiões, né, antes classificadas, né, como bárbaras, né, nosso próprio Brasil aqui, né, então mostra um pouco, do processo de colonização, do quanto nós somos responsáveis também pelo processo de matança, né, entre aspas, dos índios, de todas as populações, né, que viviam aqui antes. Então, eu aprendi muito da nossa própria realidade. Então, é uma sugestão aí para quem quiser assistir. Bacana, diferente. Tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante? Eu acho que o mais impactante foi, de fato, a pandemia, né, que gerou a possibilidade, né, de muitos players crescerem, né? Eu via players, antes da pandemia do nosso segmento de health tech, que estavam quase fechando as portas, né, e que hoje são grandes players de mercado, né? Então a pandemia, eu acho que foi a gente viveu um momento, realmente marcante na história, que a pandemia mostrou que muita coisa é possível, né? Muita coisa que a gente falava que no trabalho remoto não era possível, muita coisa que não era possível foi provada que né? E nesse segmento, principalmente, eu acho que muita coisa foi marcante. Então, eu diria que a pandemia foi um marco aí pra gente. Excelente resposta, fato. Agora, 3 perguntas finais, super fáceis, super tranquilas, tá? Primeiro, qual que você acha que é o maior desafio da saúde no Brasil? Nossa, essa é fácil. Eu acho que continua sendo, né, o acesso, né, a democratização, né, dos medicamentos de qualidade para o nosso público, né? A gente tem hoje um público muito carente ainda, que necessita cada vez mais de acesso, necessita cada vez mais, de saúde de qualidade. Eu acho que o Brasil, em comparação com outros países, é muito desenvolvido, tem um modelo de negócio muito bom de saúde pública, mas a gente pode, claro, evoluir muito ainda nisso, né? Então a gente tem muitas oportunidades de nos tornarmos cada vez mais referência nesse segmento e ampliar o acesso, porque tem muita gente ainda que necessita disso, né? Muita gente.
Tendo a concordar muito com você. Acesso continua sendo talvez a maior oportunidade, né? A gente tem uma população de 200 e quase 20 milhões de pessoas aí e, sem dúvida, com pouca possibilidade de ter um tratamento adequado, duradouro, né? A adesão a tratamento segue sendo aí uma outra vertente importante também, né? A parte do acesso. E, Alex, segunda pergunta simples aqui, né? Qual que seria o legado que você quer deixar para o mundo? Eu diria que seria passar sempre essa mensagem, sabe, de colaboração, trabalho em equipe, de viver bem com todos, né? Porque eu acho que há espaço para todo mundo crescer, para todo mundo trabalhar junto, para todo mundo buscar o melhor para o próximo, né? Eu acho que no fim das contas, né, é um pouco disso, né, que a gente está construindo, né? Seja em qual segmento a gente esteja, né? Eu acho que a gente tem do nosso lado sempre muita gente necessitada, muita gente que precisa de apoio, muita gente que precisa aprender e nós precisamos aprender sempre, né? Então é um pouco dessa visão de humildade, de colaboração e de passar o bem para quem está do seu lado, né? Eu não vejo, sabe, grandes missões, grandes, sabe, legados, mas eu acho que isso, né, se cada um de nós, né, se propusesse, né, a fazer de fato isso no dia a dia, a vida de todo mundo seria melhor, né? Então eu acredito muito que se a gente tiver essa visão, essa necessidade humilde mesmo de implementar isso no nosso dia a dia, como consequência, né, a vida de todos nós seria bem melhor. Alex Sanguiquian é gerente de negócios digitais e inovação na Sandoz, líder mundial na produção de medicamentos genéricos e biosimilares. Muito obrigado, Alex, pela ótima conversa, foi um bate-papo incrível, você é uma pessoa especial, realmente inspiradora, e projeto muito sucesso aí para sua carreira adiante. Obrigado, Edu. Grande prazer estar aqui com vocês e muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço também a sua companhia. Continue nos acompanhando via Spotify, Apple, Google Podcasts ou Amazon Music. E não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Até o próximo programa com mais uma pessoa protagonista para transformar a saúde no Brasil. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.